para ver a profundidade desse poder restaurador de Deus. Deus restaura e não é brincadeira. Eu fico imaginando aqui um monte de gente que já passou por isso, por essa restauração. E outras que ainda resistem, talvez pela sua tradição religiosa, talvez pela sua capacidade de entendimento ou filosofia, ainda não se submeteram a essa restauração. Mas observe bem esse texto bíblico, de Ezequiel 37, versos de 1 a 10. É um texto longo, mas eu queria que os irmãos prestassem atenção na plasticidade desse texto, que revela essa verdade. Preste atenção. Deus falando a um profeta chamado Ezequiel, e esse profeta tinha visões de Deus. E Deus dava para ele conteúdo para pregar, palavra para pregar. Deus falava com Ezequiel e com os seus profetas, e como fala hoje com a igreja, para que a igreja pregue a palavra de restauração. A mão do Senhor estava sobre mim, disse Ezequiel. E por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Em outra tradução diz ressequidos, ou seja, não tinha nenhuma forma de vida. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Que pergunta desafiadora. Alguém aqui já viu esse filme antes? Quando você conhece uma pessoa extremamente cética e às vezes até ateias, ou pessoas que cometem atrocidades, e você diz assim: isso aí não tem jeito, nem Deus dá jeito. Essa é a mesma pergunta que Deus fez para Ezequiel. Filho do homem, você acredita mesmo que estes ossos poderão tornar a viver? Eu não sei se você já fez essa observação na vida de alguém. Talvez se alguém olhasse para mim antes da minha conversão, dissesse: João Carlos, aquele não tem jeito. Talvez você mesmo diz para você: eu não tenho jeito. Eu não mereço nada. Aí o profeta respondeu, disse ele: eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Resposta sábia. Porque naquele momento, Ezequiel ainda não tinha uma experiência profunda, a tal ponto de poder responder que ele acreditava. Ele disse: não, Senhor, só tu tem resposta. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. Aí já não estava mais Deus falando com Ezequiel. Deus então começou a falar com quem? Com os ossos. Vocês não acham isso meio estranho? Para a gente, nós mortais, é muito estranho alguém falar com um monte de ossos. Mas não era assim com a gente antes da gente se converter? Nós não éramos um monte de ossos secos, sem vida, sem crer, sem vida abundante. Então Deus se direcionou para os ossos, disse assim aos ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele.
porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, ou seja, enquanto Ezequiel pregava, enquanto Ezequiel estava expondo a palavra da vida, enquanto Ezequiel fazia a sua missão de profeta, um pregador da palavra, unicamente da palavra, enquanto Ezequiel estava emitindo sinais de vida pela palavra, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Aí diz Ezequiel: olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Quantas pessoas aí estão cheias de vida física, cheias de peles bonitas, cheias de perfeição nos seus músculos, mas ainda não receberam vida. Estão andando, estão caminhando, mas não receberam vida. A seguir, ele me disse: pronto, foi a primeira etapa. A primeira etapa foi transformar aqueles ossos em corpos. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito. Esse Espírito aí está com letra maiúscula ou minúscula? Ao Espírito do homem. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopra dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. E era um exército enorme. Esta é a igreja do Senhor. Um exército enorme, porque receberam do Senhor vida e vida abundante. Meus amados, esta é uma parábola mais conhecida, uma das parábolas mais conhecidas do Velho Testamento. Ezequiel, um profeta de Deus, no meio do povo de Israel, teve essa visão. Ele recebeu diretamente essa visão de Deus. Deus ardorosamente deseja animar o povo naquele contexto cuja situação encontrava-se devastada pelo pecado da escravidão do povo, pelo pecado e pela escravidão da Babilônia. Naquele momento em que Ezequiel recebeu essa visão, o povo estava sendo subjugado pela Babilônia. Nabucodonosor, depois o rei Dário e todos os outros reis estavam escravizando o povo de Israel. E durante esse período de escravidão do povo, Deus levanta 3 grandes profetas: o profeta Jeremias, o profeta Daniel e o profeta Ezequiel. Então cabe a Ezequiel visões extraordinárias, cujas promessas eram nova vida, bênçãos, retorno a Jerusalém, um novo templo, a nova Jerusalém e a nova terra. Deus estava passando para Ezequiel, não aquele momento presente, mas um momento futuro, para que o povo pudesse ter esperança, que não perdesse a sua fé. Deus prometeu isso e cumpriu. Mas Deus quis ser mais específico e deu a Ezequiel um quadro devastador para um ser humano. O que se pode encontrar no monte de ossos secos, meus irmãos?